Oi, oi, gente, boa noite. Tô aqui gravando o primeiro vídeo, né? Conforme a gente falou ontem na reunião, pra quem não tava, né? Quem não pôde acessar, eu falei pro pessoal que vou dar um descanso aí pro pessoal que fez o jejum, né? Pra gente que tava no jejum, então eu vou dar esse descanso pro pessoal do jejum, porque afinal de contas, né, não seria legal eu chegar aqui e falar, gente, vamos prorrogar o jejum para mais alguns dias. E às vezes a pessoa se programou, a pessoa, né, separou aquela refeição que estava de jejum, ou foi fazer aquilo que, o exemplo, Felipe Adão que deu um exemplo, falou, né, pô, eu tava de jejum, me abstive aqui do meu lazer, no sentido como ele falou, de seriados e tal, e de repente o cara tá se programando para assistir com a esposa dele, então eu falei pra galera que a gente permanece, vamos permanecer fazendo os estudos, as ministrações, que eu acho que foi um ponto top, né? Além de aproximar a gente nesse tempo, nós aprendemos da palavra de Deus, nós nos preocupamos em trazer uma mensagem legal, uma mensagem top, uma mensagem boa, né? E isso é muito legal, né? E isso foi algo que acrescentou nas nossas vidas e foi o que eu falei, né? Quando você separa uma palavra, você estuda uma palavra, você absorve de uma certa maneira, mas quando você tem que verbalizar essa palavra e transmitir para outras pessoas, você é reministrado e você compreende mais essa ministração, você consegue, de certa maneira, viver uma nova ministração que vem sobre a sua vida e você é reministrado, então é bom tanto para a gente quanto para as pessoas que a gente realmente manda essa mensagem, dá essa mensagem. Então, foi o que eu falei, nós não iríamos parar as ministrações, mas eu dei um tempo aí do jejum para vocês dar um tempo de tranquilidade, mas logo logo a gente já inicia um novo jejum. Eu e até mesmo o Joel, né? A gente tá num jejum com o pastor aí. Então eu vou permanecer no jejum, mas também era algo que eu já sabia. Né? A gente começou o nosso jejum numa segunda e na terça o pastor iniciou com os presbíteros de 40 dias. Então eu vou permanecer no jejum que eu estava com os presbíteros, mas eu vou dar esse descanso aí para vocês. Mas vamos continuar as ministrações, mesmo esquema, coloquei lá na descrição do grupo a data de cada um, né? Mas agora as ministrações elas terão um tema e nós vamos falar sobre louvor e adoração, tá? E é isso, galera. Então nós vamos falar sobre louvor e adoração. Então todas as ministrações a gente precisa voltar e relacionar a louvor e adoração, que é o ministério que a gente faz parte, né? Lógico que não está somente relacionado à música, eu deixei algo muito aberto, mas é muito legal a gente poder ministrar, estudar, ir atrás, até mesmo a gente saber a visão de cada um sobre louvor e adoração. E isso é muito importante, né? Eu até brinquei que os últimos terão mais chance de elaborar um estudo mais legal, mas eu acho que louvor e adoração é algo que a gente tem que vivenciar todos os dias. Então é algo que a gente realmente vai fazer parte das nossas vidas, tem que fazer parte, né? Faz parte todos os dias das nossas vidas, então é algo que a gente consegue fazer algo elaborado, algo show, algo top, mas foi o que eu dei o exemplo, né? A própria mulher do vaso de alabastros que quebrou nos pés de Jesus, ela de certa maneira o adorou, o exaltou é, e engrandeceu o nome do Senhor. Então isso é uma demonstração de louvor e adoração. Então é nos mínimos detalhes, né? Então não é nada mirabolante, não é nada que não precisa ser nada teológico. Mas é legal ter algumas coisas, pessoal dos últimos aí, trazer algumas coisas realmente legais que vocês têm tempo aí para pesquisar e para falar sobre isso, né? Beleza, gente? Então é isso. Eu vou, antes de tudo, fazer uma oração aqui. Eu separei aqui um ponto. Eu acho que eu posso falar assim. É um primeiro ponto, né? É legal, seria interessante também a gente não tentar, né, ao máximo. Lógico que muitas vezes Deus fala através de um mesmo ponto de maneiras diferentes. Então não estou falando sobre bases bíblicas, sobre referências bíblicas, mas seria muito legal a gente fazer tópicos, né? Pô, o Rafa já falou isso, então eu vou falar de outra coisa. Ou, pô, o Rafa falou disso, mas a minha visão sobre isso foi diferente, então eu vou dar esse ponto também. E não a gente ficar sempre na mesma coisa, né? Então eu vou dar o primeiro ponto aqui hoje, o primeiro passo, que é algo que tem falado comigo já tem há muito tempo e eu sempre tento me sondar e até mesmo procurar mais bases a respeito desse assunto, né? Então vai ser um start hoje aqui, tá?
Pai, nesse momento eu entrego esse tempo que estaremos juntos, esse momento de ministração aqui com os meus irmãos. Que o Senhor, em nome de Jesus, tome as nossas vidas, tome a minha vida. Que essa palavra venha falar com cada um como tem falado comigo em todos os dias que o Senhor tem me ministrado. Obrigado, fica conosco e que teu nome seja exaltado e glorificado sempre em nosso meio, através das nossas ações. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, vamos lá. Eu tô até aqui com o celular da Esther, né, que é uma colinha, posso dizer assim, por causa das referências bíblicas, tá? Não vou falar as referências bíblicas, assim, várias, eu separei algumas, mas o primeiro ponto que eu queria colocar entre a gente no louvor e adoração, a gente sabe que louvor e adoração nada mais é do que nós reconhecermos quem é Deus nas nossas vidas, né? Acho que a partir do momento que nós reconhecemos quem Deus é nas nossas vidas, nós já o adoramos, já glorificamos, já reconhecemos quem Ele é, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, né? E isso não deixa de ser louvor e adoração, nós reconhecemos e engrandecermos o nome do Senhor. As nossas atitudes, elas também refletem o louvor e a adoração a Deus, porque eu glorifico e exalto o nome do Senhor quando eu tenho atitudes íntegras, retas diante do Senhor, atitudes de um verdadeiro cristão. Isso glorifica o nome do Senhor, porque ao mesmo tempo isso leva o nome do Senhor às outras pessoas. Mas eu queria falar um pouco de intimidade com o Senhor, né? E não tem como, né, a gente começar falando sobre louvor e adoração se a gente não falar do livro de Salmos, né? Se a gente não falar sobre Davi, se a gente não falar sobre os salmistas, né? Aqueles que escreveram os livros de Salmos, porque são livros de adoração, são livros de exaltação ao Senhor, são livros que glorificam, são cânticos, né? São salmos que glorificam e engrandecem o nome do Senhor. Então eu separei aqui alguns salmos que falam sobre assuntos diferentes. E é muito engraçado que a gente pode ver que o simples fato da gente abrir o nosso coração diante do Senhor, nós acabamos o adorando, glorificando o nome dele, porque quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, quando nós colocamos para fora os nossos sentimentos e colocamos eles diante de Deus, eu creio que Deus, ele deve interpretar assim, né, de uma certa maneira. Caramba, ele tá se abrindo para mim. Ele tá confiando em mim pelo simples fato dele chegar para mim e falar: Deus, não dá mais. Eu creio que já é um fato de você confiar em Deus, porque você tá falando que não dá mais para pessoa que você sabe que pode resolver. Então, assim, eu creio que o Senhor recebe até mesmo as nossas fraquezas e as nossas emoções como adoração. E eu queria colocar mesmo o tópico 1 é que as nossas emoções, elas influenciam diretamente na nossa adoração a Deus, tá? O primeiro ponto que eu queria ver aqui, que eu queria falar aqui, né, é o Salmo 116, que ele é um salmo de aflição, né, contra a aflição, onde o salmista fala assim: os laços da morte me cercaram, as angústias do céu se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Né? Então a gente já vê aí que o salmista estava aflito. Eu confesso que hoje, como a gente teve início ontem, eu não tive tempo suficiente de pegar de quem foi cada salmo, quem escreveu cada salmo, tá? Lógico que a maioria a gente sabe que é Davi, mas eu não separei isso. Uma, porque o foco não é esse, o foco é a gente falar sobre os sentimentos, as emoções. E a gente vê aqui o primeiro salmo, que é o salmo de uma aflição, onde a gente vê o salmista recorrendo a Deus sobre a aflição dele, pedindo socorro a Deus por aquilo que ele estava passando. Né? Depois os salmos aqui, o salmo 62, né? Fala sobre esperança. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado, tá? Então um outro exemplo de um salmo, e aí o salmista está colocando ali a esperança dele diante do Senhor, tá? Salmo 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então aqui já é um salmo que está falando de guerra, um salmo que realmente ele está colocando o Senhor como general do seu exército, como o general da sua batalha, como aquele que vai à frente das nossas lutas, né? Nós vemos o quanto Davi muitas vezes pedia a morte dos seus inimigos nos salmos, né? Quanto Davi, ele realmente falava: Senhor, acaba com os meus inimigos, que eles venham tropeçar, né?
Aí temos aí o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, né? Que ele, no versículo 11, Salmo 51, 11, fala, né? Não me lanças fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, Davi aqui totalmente arrependido de tudo que ele tinha feito. Aqui é um salmo que ele escreveu quando ele caiu com Betseba, né? E esse salmo, eu li o versículo 11, mas o versículo 1 já começa assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então aqui já é um salmo de arrependimento, né? Já é um salmo onde Davi está reconhecendo ali o seu erro, pedindo misericórdia. Ele está falando: Deus, só não tira de mim o teu espírito, né? E a gente vê ali que Davi nesse momento perdeu o seu filho, né? Depois só que ele foi ter Salomão de novo com Betseba, mas ele perdeu ali o seu filho. E a gente vê lá em Samuel que quando ele ficou mal, ficou abatido, e no momento que seu filho morreu, ele se levantou, comeu e foi para o templo adorar o Senhor. Porque ele falava: agora não adianta fazer mais nada. Enquanto eu me lamentava, enquanto Deus podia fazer algo, mas eu já vi que o plano de Deus era esse. Então eu vou seguir minha vida. E minha vida, qual que é o significado da minha vida? Qual que é a coisa principal da minha vida? É adorar o Senhor. Então ele saiu daquele momento e falou: quer saber, agora é hora de eu adorar o Senhor e continuar o que eu tenho para fazer, né? E no Salmo 7 também fala também, que eu falei que até um salmo que fala sobre os inimigos, né? Persiga o inimigo da minha alma e alcança, calce os meus pés, a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória, né? Mas a gente vê aqui que ele está falando para que Deus persiga o inimigo da alma dele. Então, afastar os inimigos, é um salmo que fala sobre afastar os inimigos, sobre afastar a inveja. Então, a gente pode ver ali que Davi está falando: tira esses caras do meu pé, né? E enfim, né? Eu dei como referência alguns salmos aqui, mas a gente tem trocentos, na verdade a gente tem 150. E o Salmo 150 ele já fala diretamente na prática, né? Da gente realmente adorar e glorificar o nome do Senhor, que é um salmo onde os últimos salmos, na verdade, né? Eles falam sobre isso, né? Ele fala sobre isso, né? Deixa eu até abrir aqui para a gente ler, porque ele é um salmo extraordinário. Desculpa, a gente abriu errado aqui. Mas vamos lá que eu vou achar. Aqui. Salmo 51, né? Que é um salmo que realmente fala... Ele fala de adorar, né? Ele até cita um pouco as partes como se fosse de uma bateria, né? A gente pode falar assim, né? Ele cita os pratos de uma bateria, para quem não sabe, né? Que é o Salmo 150, que ele fala: louve a Deus no seu santuário, louve-no no seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louve-no ao som de trombeta, louve-no ao som de lira e harpa, louve-no no tamborim e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes, que são até os pratos de uma bateria, né? Simbolizam isso, né? É o mesmo efeito, né? Tudo que tem vida louve ao Senhor. Então, assim, é um salmo de realmente louvar a Deus, um salmo de adoração esse. Mas, junto com esse salmo de adoração, nós vemos outros vários salmos, onde nós vemos os salmistas se entregando diante do Senhor ali, colocando as suas vidas diante do Senhor, colocando os seus anseios, as suas aflições, os seus desejos: persegue os meus inimigos, acaba com ele, que eles tropecem, né? Nós vemos ali: Senhor, a minha esperança é o Senhor. Nós vemos o Davi se arrependendo. Então, eu creio que as nossas emoções, as situações que nós passamos, quando nós entregamos elas diante do Senhor, aos pés do Senhor, e levamos para o local correto, automaticamente eu creio que o Senhor recebe isso como adoração. Porque nós estamos levando para a pessoa que pode realmente cuidar de nós e resolver os nossos problemas. E isso demonstra confiança no Senhor, isso demonstra fé no Senhor. E fé e confiança no Senhor, elas chegam a Deus como forma de adoração. Porque nós deixamos de confiar nos nossos braços, nós deixamos de viver na razão humana e passamos a viver o sobrenatural, né? E adoração nada mais é do que isso, do que nós vivemos o sobrenatural com o Senhor, de nos conectarmos a Deus de uma maneira em forma de agradecimento, em forma de reconhecer a grandeza dele,
em forma de nos entregarmos a Ele, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, realmente as nossas emoções, elas refletem na nossa adoração. E até mesmo as nossas emoções, que a gente pode falar como emoções ruins. Caramba, você tá com raiva daqui dos seus inimigos, né? Só que eu levei essa aflição, levei essa raiva dos meus inimigos a Deus e falei: Deus, acaba com eles, Deus. A minha ideia é que o Senhor acaba com eles, Pai. Mata todo mundo, Deus. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E Deus recebe isso em adoração, porque o Senhor fala: meu, você está sendo transparente aos meus pés. Você está reconhecendo que eu sou o que está no controle de todas as coisas. Você não foi matar eles. Você está pedindo para mim matar eles. E isso é extraordinário, porque eu creio que o Senhor ele recebe dessa maneira, onde nós estamos depositando os nossos sentimentos e as nossas emoções de maneira correta. Então isso eu acho muito fantástico, né? Nós que trabalhamos com música na igreja, nós sabemos o poder da música no envolvimento, na questão da emoção. Nós sabemos isso. Sabemos que a música, Deus criou a música. Então não tem como a gente falar que quando uma música mexe com as emoções, não é um propósito de Deus isso. Lógico que é. Quando a gente cumpre o nosso propósito, a igreja se quebranta, a igreja adora o Senhor, a igreja reconhece quem é Deus. E o coração da pessoa, quando ela é quebrantado, se torna tudo muito mais fácil. E isso é através da música. Lógico, tem que ter unção, mas a música tem esse poder, né? Dependendo da nota que você faz num piano, numa música instrumental, você se arrepia, porque aquilo mexe com você, né? Dependendo das notas que você usa, traz aquele sentimento de angústia, aquele sentimento pesado, mas dependendo da nota, é algo que ela transborda alegria, transborda um sentimento bom. Então a música tem esse poder. E automaticamente, se Deus usa isso para que até mesmo a gente usa a música para que a gente reflita as nossas emoções, para que a gente transpasse, né, as nossas emoções. Imagine quando nós fazemos isso, só que direcionado a Deus, entregando diante dele, nos colocando diante dele, né? Eu tenho certeza que o Senhor recebe isso como adoração, porque isso gera relacionamento, isso gera vínculo, isso gera confiança, isso fortalece a nossa fé, tá? E todas essas atitudes são atitudes de um verdadeiro adorador, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje aqui para vocês, como start, que as nossas emoções fazem toda a diferença também. Então, glorifique, adore, exalte ao Senhor, se entregue diante dele, se derrame em adoração diante dele, colocando as suas emoções aos pés dele, falando aquilo que você sente, falando aquilo que te angústia, aquilo que te irrita, aquilo que te alegra. E então faça isso, seja uma pessoa transparente a Deus. Deus conhece o teu coração, ele sabe disso. Mas a partir do momento que você abre sua boca e que você fala isso, que você verbaliza isso diante dele, ele recebe como adoração. Amém, gente? Essa é a primeira ministração que eu queria deixar aí no primeiro dia. E vamos embora. Mandem a ver aí. E eu vou fazer uma oração rápida aqui pra gente encerrar, amém? Deus, obrigado por mais esse novo ciclo que estaremos fazendo aqui de ministrações, de comunhão, de unidade. Que seja um novo tempo. Que seja cada dia, Senhor Deus, um tempo maior de intimidade com o Senhor. Um nível maior de intimidade com o Senhor, de profundidade. Que o Senhor ministre, que o Senhor transforme as nossas vidas, aquilo que precisa ser transformado, que o Senhor, em nome de Jesus, alinhe aquilo que precisa ser alinhado, que o Senhor nos purifique, nos lave e nos limpe aquilo que entristece o Senhor e arranque de nós e perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Mas eu declaro neste momento que o Senhor venha abençoar cada vida dos meus irmãos, cada família representada, cada esposa, cada filho, cada pai, cada mãe, em nome de Jesus, cada casa e cada lar aqui, Senhor Deus, representado, em nome de Jesus, eu profetizo bênção, que seja um novo tempo de autoridade, de unção, de transformação, de recomeços, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que venhamos avançar, crescer e permanecer unidos no mesmo propósito, Senhor Deus. Pai, que a cada dia em nós, Pai, venhamos, Senhor Deus, realmente ser verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, Senhor Deus. E a verdade é isso, Senhor Deus, é escancarar quem somos, o que pensamos diante do Senhor, colocar realmente tudo que sentimos diante do Senhor. E isso é a nossa verdade, Pai. Então recebe, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a nossa todas as nossas emoções, todo o nosso clamor, todas as nossas frustrações, todos os nossos arrependimentos, Senhor Deus, em forma de adoração, porque te amamos e queremos te adorar e glorificar o teu nome a cada dia mais, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Tamo junto. Deus abençoe a todos. E é nóis.